Tá? Muito bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs que nos acompanham em mais uma transmissão online aqui do nosso templo da comunidade evangélica Trindade de Voti. É domingo, é dia do Senhor, é dia de culto, é dia de celebrar o Senhor, aquele que nos dá a vida, que a cuida, a mantém e também promete um dia recebê-la de volta. Este é o dia que o Senhor nos fez. Um dia frio, um dia chuvoso, um dia com neblina, um dia no qual nós podemos nos alegrar com a presença daqueles e daquelas que o Senhor coloca ao nosso lado. Nós estamos hoje no dia 12 de julho, sexto domingo após Pentecostes. E o lema que nos acompanha nesta semana que ora iniciamos está no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 16. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos, e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará. Também quero vos saudar com uma palavra específica para o domingo, palavra esta que se encontra em Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça de Deus, vocês são salvos, por meio da fé. E isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A fé é, pois, uma semente que Deus coloca no nosso coração, na nossa mente. Não somos nós que a produzimos, mas o próprio Deus nos presenteia com ela. E que também assim nós possamos ter esse desejo de que esta fé possa aumentar mais e mais. Alguém disse: Senhor, dá-me fome e sede da Tua palavra. Isso também seja verdade para nós, neste domingo e nesta semana que nós iniciamos. Que nós possamos querer mais da presença de Deus, que nós possamos querer crescer na sua presença e assim ser bênção a todas as pessoas que caminham conosco. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós iniciamos este culto em nome do Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu convido você para um momento de oração. Nós queremos orar. Ó Deus querido e amado, muito obrigado, porque nesta manhã o Senhor restabeleceu o fôlego da vida em cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque podemos levantar da nossa cama, porque, ó Senhor Deus, a gente pode agora também estar na Tua presença e Te agradecer, porque até aqui o Senhor tem trazido a nossa vida. Muito obrigado pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pela Tua graça, pela Tua fidelidade, ó Senhor. Obrigado porque nada nos tem faltado, ó Senhor Deus.
porque Tu tens falado ao nosso coração, ó Senhor, e porque um dia a Tua palavra foi revelada à nossa vida. Aqui nós estamos diante de Ti, como Teus filhos e como Tuas filhas. Queremos Te honrar, queremos Te louvar, ó Senhor, e queremos Te pedir que a Tua palavra também nesta manhã, ó Senhor Deus, possa vir ao nosso coração, que nós possamos guardá-la e também, sobretudo, praticá-la em nossa vida. Assim nós oramos e agradecemos em Teu nome, Jesus. Amém. Nós queremos agora, na sequência, louvar e engrandecer o nome do Senhor. Mas o pecado ele nos tira da presença de Deus. O pecado nos afasta do Senhor. E por isso nós somos também chamados e convidados a um culto, confessarmos os nossos pecados, deixarmos a nossa culpa, tudo aquilo que não agrada a Deus, a presença dele diante do seu altar, nos arrependermos e assim também recebermos o seu perdão sobre a nossa vida. Assim como nós estamos, eu convido para que você possa fechar os seus olhos, possa baixar a sua cabeça e que possamos confessar os nossos pecados. Ó Deus querido e amado, obrigado, porque nós podemos chegar diante de Ti, assim como Tu nos conheces, assim como nós somos, com todos os nossos dons, com todas as nossas capacidades e qualidades, que na verdade não são nossas, mas são presentes de Ti. Ó Deus, Tu tens cuidado de
acompanhado, Tu tens estado ao nosso lado, à nossa frente, mas nós confessamos que muitas vezes temos tido coração rebelde, nos afastamos da Tua presença, temos andado por caminhos e planos que não são os Teus. Nós confessamos ao Senhor Deus que o pecado ele nos entristece, que o pecado nos afasta da Tua presença e que ele faz, ó Senhor, que a gente não possa ver o Teu amor para conosco. Por isso, nesse momento, nós confessamos que temos pecado em pensamentos, em palavras, em coisas que fizemos ou deixamos de fazer em bem do nosso próximo ou de nós mesmos. Por isso nós queremos Te pedir o Teu perdão, nós queremos Te pedir a Tua misericórdia, nós queremos Te pedir, ó Senhor, permite-nos começar mais uma vez diante de Ti. Dá-nos, ó Senhor Deus, um coração obediente, um coração agradecido, um coração, ó Senhor Deus, que recebe a Tua palavra, que guarda ela, que vive ela todos os seus dias. Assim nós oramos e agradecemos em Teu nome, Jesus. Amém. Amados e amadas, o Senhor Jesus Cristo nos disse que toda vez que nós confessássemos o nosso pecado e dele nos arrependêssemos, Ele seria fiel e justo para nos perdoar e para nos purificar de toda injustiça. Por isso, nesse momento, eu anuncio como ministro do Senhor Jesus Cristo que se verdadeiramente te confessaste o teu pecado e dele te arrependeste, então recebe o perdão e a paz de Jesus Cristo sobre a tua vida. Amém. O texto previsto para o dia de hoje é um texto do profeta Isaías. E a época em que Isaías atua como profeta é uma época muito difícil para o povo de Israel. Eles estão numa situação difícil, uma situação em que eles mesmos se colocaram, por terem cometido a idolatria. Então Deus envia Isaías para lhes advertir de que se eles não se arrependessem do seu pecado e abandonassem os seus ídolos, eles seriam levados para a Babilônia. Mas o povo resolve não dar ouvidos para Isaías. E então eles acabam sendo de fato levados para a Babilônia, para servirem como escravos. O texto de Daniel na Cova dos Leões, por exemplo, que é um texto muito conhecido por todos nós, é dessa época, a época em que Israel estava exilado na Babilônia. Mas assim como um dia Deus libertou o seu povo do poder dos egípcios, Ele quer libertar o seu povo do poder dos babilônios.
E ele faz isso através de Ciro, rei da Pérsia. Ele usa Ciro como seu instrumento para libertar o seu povo. Ciro então invade e conquista a Babilônia e dá novamente a liberdade para o povo judeu voltar para Jerusalém e reconstruir o templo. E o trecho do livro de Isaías que hoje nós queremos nos debruçar é justamente o texto bíblico em que Deus faz o convite para o seu povo voltar da Babilônia para Jerusalém e reconstruir o templo, sendo fiéis à sua palavra, sendo fiéis à palavra de Deus. Convido vocês agora para me acompanharem na leitura bíblica de Isaías, capítulo 55, dos versículos de 10 a 13. Isaías 55, 10 a 13. Lá diz assim: a chuva e a neve caem do céu e não voltam até que tenham regado a terra, fazendo as plantas brotarem, crescerem e produzirem sementes para serem plantadas e darem alimento para as pessoas. Assim também a ordem que eu dou não volta sem ter feito o que eu quero. Ela cumpre tudo o que eu mando. Vocês sairão alegres da Babilônia, serão guiados em paz para a sua terra. As montanhas e os morros cantarão de alegria, todas as árvores baterão palmas. Onde agora só há espinheiros, crescerão ciprestes. Murtas aparecerão, onde agora só cresce o mato. Isso será para vocês uma testemunha daquilo que eu fiz. Será um sinal eterno que nunca desaparecerá. Nesse texto, Deus diz que a sua palavra é como a chuva e como a neve, que caem do céu e fazem as plantas brotarem, crescerem e produzirem sementes para serem plantadas e darem alimento para as pessoas. Deus diz nesse texto, dentro desse texto, o famoso versículo de que a sua palavra não volta vazia. O que significa isso? Que ali onde a palavra de Deus é anunciada, isso faz toda a diferença. Vamos pensar um pouco na imagem que o texto traz. Esse texto fala da palavra como chuva. O que é que acontece quando não chove? Vem a seca, as plantas secam, não dão frutos, ou dão frutos muito mirradinhos, que se continuar não chovendo, morrerão e se tornarão inúteis e morrerão. Quando não chove, é impossível plantar, porque o solo está seco, está árido. Seria jogar sementes fora, plantar num solo seco. Sem chuva não se produz. Onde não há chuva, há fome, há sede. E a gente não precisa ser muito inteligente para então perceber que nós precisamos da chuva. Nós precisamos de água para viver. Nós não podemos ficar indiferentes à água, do tipo, se chover ou não chover, tanto faz. Vou aqui levando a minha vida e dane-se. Falta de água é falta de vida. E aí vem Deus e diz para nós: olha, a minha palavra é como água viva. Vocês não podem viver sem ela. A minha palavra faz toda a diferença. Imaginem comigo quanta coisa os israelitas poderiam ter evitado se eles simplesmente ouvissem e obedecessem a palavra de Deus. Certamente eles não teriam ido parar na Babilônia. Pense agora na tua vida. Quanto mal você teria evitado para si mesmo se você ouvisse a palavra de Deus?
teu coração tenha andado meio seco, já tenha se tornado um solo árido, e um solo que não está disposto a receber a palavra. Eu lembro que quando eu era criança, lá pelos meus 8 anos, houve uma seca muito grande no município onde eu morava. E lá na casa dos meus pais tinha um açude. Só que, como não chovia, esse açude foi secando. Foi secando, foi secando. E lá onde antes havia vida, havia peixes, havia algas, havia verde, foi secando de tal modo que o açude secou e o solo que antes tinha água se rachou de tão seco. E eu imagino que esse contraste entre um açude cheio de água, vida, peixes, e um solo seco, rachado, eu imagino que esse é o contraste que acontece na nossa vida, quando nós estamos perto da palavra de Deus e quando nós resolvemos simplesmente ignorar a palavra de Deus. Você pode escolher ou ter uma vida cheia de vida, ou uma vida seca, árida, uma vida sem vida. O povo de Israel, que estava exilado na Babilônia, longe de Jerusalém, longe do lugar onde eles tinham um templo, onde eles acreditavam que aquele templo simbolizava a presença do próprio Deus. Estando lá longe, na Babilônia, longe do templo, o coração deles foi se tornando cada vez mais seco, ao ponto de que quando eles receberam a liberdade para voltar para Jerusalém e reconstruir o templo, muitos não quiseram voltar, resolveram ficar por ali mesmo, na Babilônia. Sabe, é triste, mas eu penso que isso também acontece na vida de muitas pessoas. Elas se distanciam tanto de Deus, que começam a amar o seu pecado, que começam a se sentirem muito confortáveis com o seu pecado. Elas passam a viver na escuridão e tudo bem, mesmo sabendo que elas podem, que elas têm a liberdade de ouvir a palavra de Deus e voltar-se para Ele. E mesmo assim elas não querem. E elas não querem não porque elas pensam que elas não precisam, mas porque o seu coração se tornou seco. Faltou a chuva da palavra nesse coração. E agora eu pergunto para ti, pergunto para você nessa manhã, como está o teu coração? Ele está seco? Ou está mergulhado na palavra de Deus? Eu quero agora dar 3 características de um coração seco, para que você possa identificar se o seu coração tem andado seco. E a primeira delas, primeira característica de um coração seco, é a surdez. Você ouve a palavra de Deus, mas é como se você não tivesse ouvido. Você participa aqui do culto online, mas quando chega de tarde você já nem lembra que palavra foi trazida no culto. Ou você ouve uma pregação sobre amor ao inimigo, sobre perdão, e você pensa, uau, isso tem a ver com o evangelho. Mas logo em seguida você diz, nossa, é verdade, mas é tão difícil, né? E não toma atitude nenhuma a partir do que você ouviu. A palavra não gera transformação nenhuma na tua vida. Ou seja,
seu coração até ouve a palavra, mas não a absorve, e assim seu coração continua seco. Segunda característica de um coração seco é o conflito. Um conflito consigo mesmo. Você tem tudo para estar bem, mas você não consegue se sentir bem. Você está o tempo inteiro inquieto, não consegue estar em paz. Tem sempre alguma coisa te incomodando. Você nem sabe dizer ao certo o que é essa coisa que te incomoda, mas alguma coisa está ali te incomodando. E aí as pessoas que convivem contigo começam a te descrever como uma pessoa mal-humorada, uma pessoa pessimista. Você acorda, seu cônjuge olha para você e diz: já acordou azedo. A terceira característica de um coração seco é a idolatria. Muitas vezes a gente liga a questão da idolatria com adorar imagens. Mas ter um ídolo é ter algo ao qual você se apega de tal modo que não consegue se imaginar sem essa coisa. Tem um pastor chamado Tim Keller que diz que um ídolo é algo na sua vida que deixa de ser bom para ser crucial. Ou seja, antes era algo só que você gostava, que você tinha algum prazer, mas agora essa coisa se tornou crucial para a sua vida. Você diz: nossa, eu não posso viver sem isso. Nossa, se eu perder isso, a minha vida já não faz mais sentido. Você encontra sua segurança nessa coisa ou nessa pessoa. Ela ocupa o sentido da sua vida. Muitos vão se apegar ao seu emprego, outros ao namorado. E aí se começa a prestar culto a esse ídolo. E esse ídolo começa a pedir sacrifícios, porque é isso que um ídolo faz. Ele também pede sacrifícios. Então você sacrifica o tempo que você tinha com Deus para servir a esse ídolo. Aí você está lá, você pensa: eu vou ter o meu tempo com Deus. Mas aí teu ídolo te chama: não, nada de Deus, primeiro eu. Vou ler a palavra aqui, você senta lá. Mas aí o celular te chama: primeiro eu. Ele diz: dá só uma olhadinha aqui, acho que você precisa conferir. Aí você vai ler a palavra, mas aí a sua casa te chama: olha, eu acho que você precisa dar uma limpadinha em mim. Imagina se aquela visita inesperada vai chegar agora. Você vai ler a palavra, mas aí a sua cama te chama: acho que você está merecendo um cochilinho agora. Dorme, você está tão cansada, você fez tantas coisas hoje. E aí você começa também a brigar com o seu cônjuge, porque o ídolo quer ocupar o lugar dele também na sua vida. E assim seu ídolo vai te secando, te tornando cada vez mais seco, cada vez pedindo um sacrifício maior, até que toda a sua vida esteja voltada para Ele. Portanto, se tem algo que você tem como crucial na sua vida, preste atenção. Se tem algo que tem te roubado o seu tempo com Deus, roubado o seu tempo com a sua família, pare de permitir que isso aconteça. Pare de deixar seu coração seco. Queridos, Jesus diz em João 7,38, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus Cristo é a palavra viva e Ele quer fluir através daqueles que nele creem. Portanto, se você crê em Deus,
eu te convido a jorrar esses rios de água viva. Te convido a inundar esse mundo com a palavra de Deus, com a presença de Deus. Recentemente eu ouvi um testemunho de um homem que ele não cria em Deus, mas tinha uma pessoa que insistia em viver pregando a palavra para ele. E ele não acreditava na palavra de Deus, mas ele tinha respeito por essa pessoa. Então, apesar de ele não acreditar, ele ouvia. Até que um dia ele se cansou. E ele disse, quer saber, eu vou ler essa Bíblia aqui. E quando essa pessoa vir aqui pregar para mim, eu vou provar que a Bíblia está errada para ela. E aí ela vai parar de me encher com essa história de estar pregando para mim. E aí, para surpresa dele, ele foi ler a Bíblia e ele se viu na Bíblia. Ele disse, opa, esse livro está falando sobre mim. Ele se viu no povo que se tornou escravo dos seus ídolos. Se viu no povo que colocava outras coisas no lugar de Deus, porque no princípio faziam bem, mas depois o escravizaram. E ele viu também que a palavra falava de Jesus. Um Jesus que vinha morar dentro das pessoas e trazia liberdade, livrava da escravidão. E então ele creu. Que nós possamos, meus queridos, ter essa clareza, que Jesus vem habitar em nós, para nos trazer liberdade, para fazer rios de água viva jorrarem do nosso coração. Queridos, nós não precisamos viver com os nossos corações duros, secos, mas podemos permitir que Jesus habite nele e o preencha com sua palavra de amor. Se você crê em Jesus, seja esse rio que jorra, que molha as pessoas com a sua palavra. Seja você persistente como essa mulher que pregava para esse homem. Também pregue para ti mesmo. Pegue a Bíblia e pregue para ti mesmo, pregue ao seu próprio coração todos os dias. Eu não sei como você vem se sentindo nos últimos dias, eu não sei como está o teu coração, mas o que eu tenho a lhe dizer é que você pode mudá-lo. Se você quiser, você pode transformar o seu coração através do agir de Jesus Cristo em ti. Se você quer ter o seu coração transformado, receba Jesus, receba a palavra viva. Amém. Queremos agora mais uma vez louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Tempos benditos trazendo
Sim, que essas chuvas de bênçãos possam preencher o nosso coração, a nossa vida, que nós possamos estar encharcados pelo amor, pela graça e pela misericórdia de Deus. Eu quero mais uma vez dizer nesse culto que os planos de Deus para conosco são bons, perfeitos e agradáveis. E eu li esta semana que o único plano que não dá certo é aquele que não está nos planos de Deus. Que a gente, motivados por esta palavra do dia de hoje, a gente possa sim buscar a palavra, que a gente possa ler ela, que a gente possa estudá-la, que a gente possa buscar a vontade de Deus. E a partir do momento que nós compreendemos algo que Deus está falando diretamente ali no nosso coração, a gente possa amar essa palavra, a gente possa obedecê-la e a gente possa executá-la. Nós estamos chegando ao final do nosso culto. Eu quero convidar para um momento de oração. Convido que mais uma vez a gente possa baixar a nossa cabeça e possa buscar a presença do Senhor nosso Deus. Obrigado, Deus querido e amado, porque Tu nos dás a Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é verdadeira e que transforma. Ó Senhor Deus, são tantas vozes que nós ouvimos neste mundo, mas nós queremos, ó Senhor Deus, escutar aquilo que Tu queres para com nós. Nós queremos, ó Senhor, fazer aquilo que Te agrada, aquilo que é do Teu plano, ó Senhor Deus, aquilo que é bênção para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa comunidade, ó Senhor Deus. Nós queremos Te pedir, revela-Te a nós mais e mais, que no silêncio da nossa oração, ó Senhor, que na leitura da palavra nós possamos estar perto de Ti, ó Senhor, que Tu nos ganhes total e completamente, e que assim, ó Senhor Deus, nós também possamos ser portadores desta palavra neste mundo, sim, que vive na secura, ó Senhor Deus, onde há tantas pessoas abaladas, tantas pessoas com medo, tantas pessoas desesperançadas, ó Senhor. Sim, nós Te conhecemos, ó Senhor Jesus, nós conhecemos a Tua palavra, a Tua vontade, ó Senhor. Dá com que nós possamos levar esta palavra, ó Senhor Deus, que nós possamos levar esperança, que nós possamos levar amor, ó Senhor Deus, que nós possamos fazer a diferença nesse mundo. Nos lembramos de todos aqueles que sofrem, que choram, que estão doentes, que passam por necessidades, por aqueles que perderam o seu emprego, a sua fonte de renda, ó Senhor Deus, que Tu possas estar colocando a Tua mão santa e poderosa sobre a vida de cada uma dessas pessoas, ó Senhor. Nós queremos Te pedir também, ó Senhor Deus, pela cura desta pandemia da Covid que estamos vivendo, ó Senhor Deus, de uma maneira bem especial agora no Rio Grande do Sul. Nos últimos dias tem se agravado muito esta doença, e nós queremos Te pedir, ó Senhor Deus, que Tu possas estar nos dando esta cura, ó Senhor Deus, que Tu possas continuar abençoando a vida dos médicos, dos profissionais da saúde, dos cientistas, de todas as pessoas que estão na linha de frente, para que nós possamos ultrapassar isso, ó Senhor Deus, e que isso possa ser restaurado para a Tua honra, a Tua glória e para o Teu louvor. Nós Te pedimos pelas pessoas que sofrem com as enchentes, ó Senhor Deus, por pessoas que perderam as suas roupas, as suas cobertas, ó Senhor Deus, que perderam alimentos, ó Senhor Deus, que Tu possas também estar cuidando, ó Senhor Deus, de cada uma destas pessoas que estão sofrendo. Assim nós colocamos nas Tuas mãos a nossa vida, a nossa família, a nossa comunidade, ó Senhor Deus, tudo aquilo que nós precisamos e que somente Tu podes nos dar quando nós oramos juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores.
e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus Cristo é Rei e Senhor, seu é o reino e o louvor, é Senhor potente, hoje e eternamente. Ao chegar o dia final, para este mundo com seu mal, nós aos pés de Cristo confessaremos isto: Jesus Cristo é Rei e Senhor, seu é o reino e o louvor, é Senhor potente, hoje e eternamente. Assim nós estamos chegando ao final de mais uma celebração online, com esse desejo, com essa vontade no coração de que tudo isso logo possa passar e de que nós possamos nos reunir novamente como comunidade aqui no nosso templo, que nós possamos nos abraçar, que nós possamos ter comunhão juntos, que nós possamos louvar o nome do Senhor juntos, que nós possamos conversar após o culto, depois no cafezinho. E por isso nós pedimos e clamamos pela misericórdia e pelo amor de Deus Pai. Mas enquanto isso não acontece, nós nos cuidamos e cuidamos também das outras pessoas. Nós nos alegramos com cada dia que o Senhor Deus nos dá. Eu sei que muitas vezes é complicado, é muito difícil. Há pessoas que vivem sozinhas, há pessoas que estão desanimadas, que estão entristecidas, mas que a gente possa lembrar que o Senhor Jesus, Ele nos assiste e Ele nos cuida também em todos os momentos. Que a gente possa ter a nossa alegria, a nossa satisfação nas pequenas coisas pelas quais a gente pode agradecer a Deus. Pelas gotas, pela chuva que cai sobre as folhas, pelos passarinhos que cantam, por aquela pessoa que de repente a gente vê passar pela rua. Agradecer ao Senhor porque Ele tem nos acordado, porque Ele tem nos cuidado, por a gente não precisar estar num hospital, por a gente não precisar estar numa UTI, por a gente poder ter uma casa que é quente, por a gente poder ter roupas que nos aquecem. Que a gente possa ter uma semana muito agradecida, com muita paz, com muita alegria em tudo aquilo que o Senhor Deus tem nos dado e tem nos feito. Que o Senhor Deus e Pai te abençoe, que Ele te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti e te dê a sua paz hoje e sempre. Amém.